Olá! Estamos ao vivo. Estamos caminhando na leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Dia 19 hoje. Quase na metade do livro. Vamos lá com persistência. Uma vida com propósitos. Vou escrever aqui. Dia 19. Eu vou fixar o comentário aqui. Boa noite. Boa noite, Vando. Como estão passando de feriado? Dia 19, quase na metade. Só tem mais 21 dias. Quem dá conta? A gente celebrando hoje o Dia das Crianças. Quem não pensou nas crianças ao redor e em si mesmo, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, que nós precisamos receber instrução para a gente crescer. E às vezes a gente pensa, já tô com 20, 30, 40, 50, mas tem muito de criança em nós ainda, né? Que a gente precisa desenvolver, mudar de fase, para a gente deixar aquela criança e nos tornarmos adultos, né, maduros, para a gente avançar de fases, seja em qual área for, financeira, mental, emocional. E é importante também a gente curar, né, aquela criança interior carente, que sente falta de algo, que sente necessidade de algo, que muitas vezes teve a sua emoção ali, como a gente pode dizer, estacionada, né, privada, e não foi desenvolvida naquela área de vida, seja qual ela for. Então é um dia de reflexão, né, pra gente não só homenagear as crianças, né, que ainda estão nessa fase, mas a gente pensar se tem alguma área nossa que a gente precisa desenvolver para sair daquela fase imatura, para que nós possamos avançar, né, dia após dia. E hoje, no dia 19, vai falar sobre cultivar a comunidade. E a palavra de Deus fala que não é bom, né, que o homem esteja só, que ele precisa caminhar com pessoas que comungam da mesma fé, que acreditam nas mesmas coisas, para que, se ela cair, né, o outro possa ajudar, o outro possa aconselhar, o outro possa ser uma ferramenta, né, para que a pessoa não estacione. Porque se nós estamos em busca, né, de transformação todos os dias, né, de mudança de mentalidade, a gente precisa estar com essas pessoas que nos fazem avançar, que nos puxam, né, que nos patrocinam, que caminham conosco, tendo a mesma visão, mesmo propósito, para que a gente consiga melhorar, né, e transformar as nossas vidas. Ei, Larissa, boa noite. Temos QGR hoje, hein? Se conseguir vir, tá bom? Estamos com saudades. Vamos lá? Dia 19, então. Cultivando a comunidade. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração.
Então aqui o autor está falando que precisa do nosso esforço para a gente andar nessa comunidade, né? Precisa do nosso investimento de tempo para andarmos juntos. Comunidade exige comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre cristãos, mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas e dos compromissos que fazemos. Paulo faz referência a essa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. É necessário tanto o poder de Deus quanto o esforço nosso para gerar uma comunidade cristã amorosa. Boa noite, Maicon. Seja bem-vindo. Infelizmente, muitos crescem em famílias com relacionamentos adversos. Por isso, carecem das habilidades relacionais necessárias para experimentar a verdadeira comunhão. Eles devem ser ensinados a lidar e a se relacionar com os outros membros da família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre a vida em comunidade. Como afirma o apóstolo Paulo, escrevo-lhes estas coisas para que vocês saibam como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. Se você está cansado de comunhão dissimulada e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa e verdadeira em seu grupo, na classe de estudo ou na igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. A vida em comunidade exige sinceridade. Você deve cuidar para que a verdade seja dita, em amor, claro. Mesmo quando se sentir tentado a ignorar o problema ou evitar o assunto, embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à nossa volta prejudicam a si mesmos e aos outros com alguma prática pecaminosa, essa não é uma atitude de amor. São poucos os que podem contar com alguém que os ame o suficiente para dizer-lhes a verdade, mesmo quando machuca. Então continuo no caminho da autodestruição. Em geral, sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas temores nos impedem de fazê-lo. A comunhão é sabotada pelo medo, quando ninguém tem coragem de se manifestar enquanto a vida de um membro desmorona. Então aqui o autor fala da sinceridade, né? Mas que a gente precisa, né, além de expor as nossas dificuldades, né, para alguém que possa nos ajudar, da mesma forma a gente precisa acolher aqueles que têm essas dificuldades. Por quê? Porque como somos irmãos, nós somos pessoas que podemos aconselhar aqueles que estão perdidos. Porque igual o autor comenta, né, que a vida desse membro está desmoronando, e se a gente não nos posicionar para ajudar essa pessoa, a vida dela pode ser terrível, não é? A Bíblia nos manda seguir a verdade em amor, porque não podemos viver em comunidade sem sinceridade. Salomão declara: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Então, se a gente quer ter amizades verdadeiras, a gente precisa falar a verdade, por mais que doa, mas que peçamos sabedoria para que essa verdade seja dita da melhor forma possível. Salomão declara: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. E Salomão, pelo menos em Provérbios, né, que ele pedia para Deus sabedoria, é que ele era um homem, né, mais sábio que já existiu. Então ele deixa para nós, vou ler pela terceira vez: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Às vezes isso significa importar-se o suficiente para repreender aquele que estiver em pecado ou sendo tentado a pecar. Paulo aconselha: irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete algum erro, vocês que são espirituais deverão procurar essa pessoa e, gentilmente,
Não é falar de qualquer jeito, né? De forma gentil, de forma elegante, né? Ajudá-la a se corrigir. Está em Gálatas 6:1. Muitas comunidades e grupos mantêm um relacionamento superficial por recear os conflitos. Nós somos ensinados, né, a não ter conflitos, a não se confrontar, né? Mas o confronto ele gera edificação. Então é necessário sim. Toda vez que uma questão delicada vem à tona, ela é imediatamente encoberta, a fim de preservar a falsa sensação de paz. O senhor panos quentes, tem algum senhor ou senhora pano quente aí? O senhor panos quentes intervém e tenta aplacar os ânimos. O assunto nunca é resolvido e todos vivem com uma frustração encoberta. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente. Isso cria um ambiente doentio de segredos e fofocas. Paulo é incisivo quanto a esse assunto. Essa nova vida traz mudanças, chega de mentiras, chega de fingimento. Falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. A verdadeira comunhão no casamento, na amizade ou na igreja depende da franqueza. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento. Então, se você quer ter intimidade com alguém, né, fale a verdade, seja sincero. Até que os envolvidos se importem o suficiente para enfrentar e solucionar os obstáculos encobertos, jamais estarão realmente próximos uns dos outros. Quando tratamos o conflito de maneira correta, crescemos em intimidade uns com os outros, pois enfrentamos e resolvemos nossas diferenças. A Bíblia diz: a verdade é que as pessoas valorizam a sinceridade mais que a bajulação. A franqueza, no entanto, não é uma licença para se dizer o que quer, onde quer e sempre que quiser. Não é grosseira. A Bíblia diz que existe um tempo certo e modo certo de fazer cada coisa. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda tratar os membros da igreja com o mesmo amor que dedicamos à família. E aqui ele cita, né, Eclesiastes, quando diz que há tempo e modo para todas as coisas. Porque se a verdade tem que ser dita, né, em sinceridade, em amor, até como parte da família, nós temos que perceber o tempo e o modo. O tempo, por exemplo, você vai escolher um lugar, uma hora específica para aquilo, né? Para aquele momento de instrução e de conselho para aquela pessoa. Relacionada à mesa, por exemplo, a mesa ela tem que trazer paz, né? A mesa é lugar de comunhão e muitas vezes a mesa não é lugar para certas correções, principalmente em público, né, de outras pessoas, porque nesse ambiente de paz, né, a mesa ela não foi feita para receber esse tipo de instrução, porque ali a gente tem que gerar memórias afetivas, né, uns nos outros, na família, inclusive. E aqui ele fala, né, tempo e modo. E o modo é o quê? Não é de qualquer jeito, é elegante. É pensar em como eu vou fazer aquilo, né? Eu tenho que confrontar no sentido de gerar edificação, porque senão eu estarei sendo falso, eu não estarei gerando intimidade, né? Até muitos casais, né, inclusive, se relacionam de forma superficial, sem intimidade, porque não estão sendo sinceros e não estão entrando no coração uns dos outros. Por mais que exista até na relação, né, o sexo, se a gente não tem essa questão de sinceridade, o sexo se torna algo sem intimidade, no momento de físico, né, na questão mais íntima do corpo. Se aquilo não tiver de forma sincera, não gera intimidade. Então, a sinceridade
tem que estar envolvida na relação. É um comprometimento que nós fazemos com o outro. Sinceridade, humildade, que vai ser o próximo tópico, né, que o autor cita, para a gente permanecer em unidade, né, nos nossos relacionamentos. Nunca empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos, com as mulheres idosas como se fosse sua mãe, e com as jovens como se fossem suas irmãs. Então aqui o autor na verdade o autor, né, é da Bíblia, é Timóteo, aqui, 1 Timóteo, né, Paulo, então, que escreveu. A dica que ele dá, né, é olhar para as pessoas como se fossem da família. Dentro da família não são as pessoas que a gente mais ama, né, principalmente, que a gente tem que ter mais respeito. Então ele fala para que nós enxergamos. Então estou vendo aqui, minha irmã entrou aqui, Pati. Eu tenho que olhar para uma amiga como se fosse a minha irmã. Eu tenho que olhar, né, para alguém de fora como um senhor, como se fosse o meu pai. Para uma senhora, como se fosse a minha mãe. Se eu faço essas correlações, eu vou sempre extrair o melhor de mim para alcançar aquelas pessoas. Então é um momento que eu vou gerar mais amor. Eu vou extrair mais amor de mim para tocar a alma daquela pessoa, pensando nesse grau de parentesco. E aqui a gente pode ir mais fundo ainda, pensando em relacionamento. Na relação, né? Espírito e carne. Se eu vejo um homem bonito, no caso do homem, se ele vê uma mulher bonita. Para os casados, né? Para quem tem um relacionamento, como que nós vamos enxergar isso? Para não gerar uma tentação, para não gerar uma sedução, né? Um encantamento. Se é do sexo oposto, eu vou encarar como se fosse um irmão, né? No meu caso, que sou mulher, se eu vejo, né, um rapaz bonito, um homem bonito, eu posso olhar como se fosse o meu irmão, como se fosse um primo, né? E a mesma coisa para os homens. Os homens, quando veem, né, uma mulher bonita, podem pensar, eu vou tratá-la como se fosse uma irmã, né? Como se fosse alguém da família. Se a gente tem esses, né, drives, esses pensamentos, né, familiares, vamos falar assim, a gente consegue passar por tentações, se é um caso, né, de maior dificuldade. É claro que todo mundo acha uns aos outros bonitos, né, e que bom, né, que a gente possa contemplar, né, o que Deus fez. Como eu falo muito da natureza, né, que a natureza revela o Criador, as pessoas também. Se eu vejo um homem bonito, uma mulher bonita, eu vou contemplar e vou ver quem é o pai, quem é o autor, né, dessa obra bonita, dessa obra maravilhosa. É o Deus Criador, né? Mas uma analogia que a gente possa fazer para a gente tratar, né, uns aos outros com mais respeito, com mais amor, dando o melhor nosso, pensando nessas relações familiares. Fugi um pouquinho do assunto, mas acho que a gente precisava ouvir. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. Paulo precisou repreender a igreja de Corinto pelo seu silêncio passivo, ao permitir a imoralidade no meio deles. Visto que ninguém teve coragem de enfrentar o problema, ele então pronunciou: vocês não podem apenas ficar olhando e esperar que tudo se resolva. Tratem da questão e resolvam o problema. Na autoridade de Jesus, nosso Senhor, que estará presente entre vocês. Submetam a conduta desse homem perante todos. A arrogância e a insensibilidade de vocês nessa questão me perturbam. Vocês trataram o caso como se nada fosse. Escrevi na minha carta anterior que vocês não devem se sentir à vontade com quem vive na promiscuidade. Não quis dizer também que vocês não devam ter nenhum tipo de relacionamento com gente de fora da comunidade. O mesmo vale para os corruptos, de tipo nenhum, e para os religiosos impostores. Para não ter contato com esse tipo de gente, vocês teriam de sair do mundo.
mas estou dizendo que, quando um amigo que alega ser cristão se comporta de modo promíscuo ou corrupto, cheio de revolta contra Deus ou contra os amigos, se embebeda ou se torna explorador, vocês não devem agir como se tudo fosse normal. Não pode simplesmente conviver com isso, como se fosse um comportamento aceitável. Não sou responsável por aquilo que os de fora fazem, mas será que não temos nenhuma responsabilidade pelos que são da comunidade cristãs? Está em 1 Coríntios 5:3. Então ele fala que a gente não deve relativizar, né, os erros. Nós devemos acompanhar as pessoas e devemos ter responsabilidade sobre elas, porque se a gente caminha em fé, se nós consideramos esses irmãos, né, amigos, nós temos que tratá-los com sinceridade. Mesmo que a verdade doa, a gente precisa tratar aquilo com ela, para que gere edificação, né, nesse corpo, com a nossa consciência, porque senão estaremos mentindo para nós mesmos, e aquela pessoa também ela vai estar sendo enganada, e ela não vai romper aquele comportamento que ela tem manifestado, né? Porque todos nós cometemos erros, então a gente precisa uns dos outros para que a gente possa se fortalecer em verdade, né? Para praticar a verdade. Cada dia mais a gente ter um caminho reto, né? Um comportamento saudável, vamos falar assim. E como eu comentei, o Dia das Crianças, né? Que é um dia reflexivo para aquelas crianças, né, que estão crescendo, para as nossas feridas, né, enquanto infantis, e para que gere maturidade em nós para crescer naquelas áreas, né, que temos de maior dificuldade, né, seja mental, espiritual, né, área financeira, área social, e buscar, né, esse crescimento. A vida em comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destrói a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros entre as pessoas. A humildade constrói pontes. A gente sabe que o orgulho, ele é um adjetivo, né, vamos falar assim, que ele destrói. Ele faz com que as pessoas não consigam avançar, porque ela não aceita ser corrigida, ela não aceita conselho, e aí ela fica estagnada, porque ela acha que ela já tem tudo que ela precisa. Então é um engano, né? Ela pratica um engano. E aqui, se a gente falar, né, você é orgulhoso? Você é orgulhosa? Se a gente refletir sobre isso e pensar, eu não sei o que é orgulho, a gente pode substituir pela palavra humildade. Substituir no caso de praticar a humildade para corrigir, né? Corrigir esse orgulho. Então, quanto mais nós pudermos ser humildes, mais nós vamos tratar esse orgulho, que muitas vezes a gente não sabe nem que tem. E o que é a humildade? É você considerar o outro superior a você mesmo. A humildade é o unguento que acalma e suaviza as relações. Por isso a Bíblia diz: sejam todos humildes uns para com os outros. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. A continuação do versículo diz: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa é a razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho impede a graça de Deus em nossa vida, da qual precisamos crescer, ser transformados, curados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus quando admitimos humildemente que precisamos dela. De acordo com a Bíblia, se nos portamos com arrogância, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. Então, se a gente fala, né, que a graça é um dom, né, de Deus, a gente primeiro precisa reconhecer em humildade, né, reconhecer os outros como superior,
E, pensando aqui na soberania de Deus, nós devemos nos prostrar mesmo, nos curvar àquele que nos criou, a Deus. Porque existem os ateus, né, as pessoas que não acreditam em nada, em algo superior. Porque, se a gente for pensar, o orgulho ele vai estar inserido aqui. E às vezes, por ter experiências anteriores, né, negativas, essa pessoa vai ter dificuldade de se achegar a Deus. Ela não vai se curvar, ela vai se manter exaltada, né, e ela não vai perceber e não vai se render a essa soberania de Deus. Logo, ela não vai ter essa humildade e não vai receber de Deus aquilo que ela precisa. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo suas fraquezas, sendo paciente com as fraquezas dos outros, e como precisamos dessa paciência, não é? Estando aberto a admoestações e pondo os outros em evidência, honrando, né? Paulo orienta: vivam em harmonia entre vocês, não se comportem como se fossem superiores a alguém. Antes, alegrem-se na companhia das pessoas comuns e não pensem que já sabem tudo. Aos cristãos de Filipos aconselha: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aqui cuidar dos interesses dos outros é o se importar, né, com o outro. E se muitas vezes, né, ele tem dificuldade de perceber o que está acontecendo, não é de forma arrogante que nós vamos ensinar, que nós vamos levar a um conhecimento, né? Aqui ele fala para a gente considerar o outro superior. Então é o quê? Se eu estou aqui e ele está aqui, para eu considerar ele superior, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descer. Então aqui entra a paciência. Eu preciso ter paciência para eu ensinar essa pessoa. Então eu desço ou eu chego no mesmo nível dela para que eu possa levar esse conhecimento, né, de forma equiparada, para que ela me ouça. Porque de forma arrogante eu só vou destruir essa pessoa. E essa destruição pode ser que eu vou traumatizá-la, inclusive, e ela não terá força para sair daquele lugar que ela se encontra. Humildade não é pensar menos de si mesmo, porque tem esse ponto de vista, né? As pessoas falam: eu não vou me rebaixar, eu não vou me humilhar para o outro, mas é que ele fala: humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si. E pensar o seguinte, né, que eu sempre tenho que ganhar. Aqui eu preciso pensar mais no outro do que pensar em mim. E aqui eu não vou estar usando de um amor próprio rebaixado, não. Pelo contrário, né, você vai estar agindo em maturidade, principalmente espiritual, porque você não está priorizando ali você estando em evidência, né? A maturidade, ela é esse acesso, né, ao espiritual, que te liberta das fases emocionais e das fases naturais, né, no físico. Os humildes estão interessados apenas em servir os outros, não pensam em si. A vida em comunidade exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos as diferenças, quando temos consideração pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes com os que nos irritam. A Bíblia diz: é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas, os temores de outras pessoas. Paulo diz a Tito: povo de Deus deve ser cortês e ter coração aberto. Em toda igreja e em cada grupo há pelo menos uma pessoa difícil, e normalmente mais que uma. Essas pessoas podem ter carências emocionais, insegurança profunda, maneirismos irritantes e habilidades sociais escassas. Você pode chamá-las carentes de graça extra. Deus colocou essas pessoas em nosso meio tanto para benefício delas quanto nosso.
Elas são uma oportunidade para crescermos e um teste para a comunhão. Será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade? Às vezes a gente pode pensar, né? Nossa, não consigo, nossa, que preguiça. Mas essas pessoas estão para nos testar também, para ver o nosso nível de paciência, o nosso nível de compaixão, o nosso nível, né, do se importar, né, com aquelas pessoas, e nós estaremos sendo testados. E quando a gente reclama, a gente tem que pensar o seguinte: o que eu posso melhorar em mim para que eu saia dessa zona, né, de insatisfação? Porque se eu reclamo do outro, tem algo ali que eu ainda não descobri sobre mim. E essas fases vão voltar para que eu passe por elas novamente com sabedoria. Em uma família de verdade, a aceitação não se baseia em critérios como inteligência, beleza ou talento de cada membro, mas no fato de pertencermos uns aos outros. Defendemos e protegemos a família. Um membro da família pode ser um povo tolo, mas ainda assim é um de nós. Da mesma forma, a Bíblia diz: sejam dedicados uns com os outros, como uma família afetuosa. É aquela história, né? Tem um ditado que fala, né? Não fale mal, né, da minha família. Eu posso até reconhecer que existe algum problema ali, mas quando vem de fora a gente não aceita. E esse é o olhar que a gente tem para com o outro. É não levar fofoca, não levar intriga, não fazer contenda. É encará-lo, né, e ter esses olhos de benevolência, com pensamentos do alto, como se fosse da sua família mesmo. A verdade é que todos temos peculiaridades e traços de temperamentos irritantes, mas a comunidade não depende de sermos todos compatíveis. O fundamento para termos comunhão é nosso relacionamento com Deus. Somos uma família. Um elemento essencial para a cortesia é conhecer a origem das pessoas. Descubra o histórico delas. Quando você souber as experiências pelas quais já passaram, certamente será mais compreensivo. Em vez de pensar na distância que ainda precisam percorrer, pense no trajeto que já percorreram, apesar da dor que carregam. E aqui ele faz esse questionamento, né, para a gente pensar: se fulano está me atacando ou tem um comportamento que não é bacana, eu preciso enxergar o que está além, né, por trás daquele comportamento. Será que essa pessoa sofreu? Será que ela foi ensinada dessa forma? Questionar a origem dela ao invés de julgar, não é? Outro procedimento que faz parte da cortesia é não subestimar as dúvidas dos outros. O fato de você não temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido. A verdadeira comunidade é construída quando as pessoas sabem que é seguro compartilhar medos e dúvidas sem serem julgadas. Então aqui esse ambiente, né, para quem vai aconselhar, a gente precisa passar para essas pessoas confiança, mostrar que ali é um ambiente seguro para que elas desabafem, para que elas falem de si, e que falando elas vão ser curadas e com conselhos também, né, vão ser transformadas. A vida em comunidade exige sigilo. E aí como que nós vamos comportar depois que essas pessoas, né, abrirem o coração para nós? Em sigilo. Somente num ambiente seguro, onde existe o acolhimento amável e sigiloso, as pessoas irão se abrir e compartilhar suas maiores mágoas, necessidades e erros. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto nosso irmão peca, mas saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito ao grupo. É necessário conviver com isso e evitar a fofoca. Deus detesta a fofoca, principalmente quando maldosamente disfarçada de pedido de oração em favor de alguém. Deus diz: os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os amigos maiores. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia, e isso destrói amizades. Deus deixa isso claro quando nos orienta a advertir os que causam dissensão entre irmãos.
Eles podem até deixar o grupo ou a igreja ao serem confrontados com ações que semeiam a discórdia. Contudo, a comunhão da igreja é mais importante que qualquer indivíduo. A vida em comunidade exige constância. Você deve manter contato regular com seu grupo, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. A Bíblia diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência. Não uma vez ou outra. É preciso passar tempo com as pessoas, muito tempo, para estabelecer relacionamentos íntimos. Por isso, observamos uma comunhão tão superficial em muitas igrejas. Não passamos tempo suficiente juntos, e o tempo que passamos é que quase sempre gasto para ouvir uma única pessoa falar. Uma comunidade não é formada de acordo com nossa conveniência. Vamos nos reunir quando eu tiver vontade, mas na convicção de que é necessário para a nossa saúde espiritual. Se você quiser cultivar comunhão verdadeira, isso significa reunir-se mesmo quando não tenha vontade, porque você acredita que é importante. Os primeiros cristãos reuniam-se todos os dias. Regularmente eles adoravam juntos no templo todos os dias. Reuniam-se em grupos pequenos nas casas para a comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Viver em comunhão requer investimento de tempo. E um dos nossos dias aqui, nós falamos que amor era o quê? Tempo. Por quê? Quando a gente ama, a gente investe tempo. Porque hoje em dia a gente só tem o quê? 24 horas, né? Todo mundo só tem 24 horas. Seja rico ou seja pobre, seja novo ou seja velho, nós, né, todos temos 24 horas e nós precisamos fazer gestão desse tempo. Se 1/3 desse tempo a gente passa, teoricamente, né, dormindo, uns dormem mais ou menos, mas em média 1/3, né, do dia, dessas 24 horas a gente está dormindo, o que a gente faz com as nossas outras horas? E se eu me dedico tempo a alguém, eu estou amando essa pessoa, eu estou me dedicando a ela. Por quê? Porque hoje em dia, tempo é o quê? Tempo é vida. Então, se eu paro para mandar uma mensagem, para falar com uma pessoa, para receber uma pessoa, quando eu marco com uma pessoa, né, de encontrar, eu estou me importando, eu estou priorizando o meu tempo, dedicando aquele meu tempo para aquela pessoa, para amar aquela pessoa. Então, que nós façamos escolhas sábias, né, com investimento de tempo nas prioridades certas, né, naquilo que vai nos edificar e edificar as vidas, né? Investimento em vidas é uma renda eterna, uma recompensa eterna. Se você é membro de um pequeno grupo ou de uma classe de escola dominical, recomendo que se faça um pacto entre todos, no qual estejam incluídas as 9 características da comunhão bíblica. Compartilharemos nossos verdadeiros sentimentos, ou seja, autenticidade. Incentivaremos uns aos outros, reciprocidade. Apoiaremos uns aos outros, compaixão. Perdoaremos uns aos outros, misericórdia. Falaremos a verdade com amor, sinceridade. Admitiremos nossas fraquezas, humildade. Respeitaremos nossas diferenças, cortesia. Não divulgaremos segredos alheios que nos são ditos em confiança, sigilo. E faremos do grupo uma prioridade, uma constância, para gerar esse relacionamento, né, que o autor fala que precisa ser constante. Não é ocasionalmente, para ser construído, né, de forma sólida, de forma sincera, enraizada, precisa haver constância, senão as relações vão ser superficiais, elas não vão ser com intimidade. Quando você olha a lista de características, fica evidente o motivo porque comunhão de verdade é algo tão raro. Ter comunhão significa desistir do nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes.
Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros, no entanto, são plenamente compensadores e nos preparam para o céu. Quem tem pensamentos no alto aí? Praticam todas essas características, né? Constância, sigilo, cortesia, humildade, sinceridade. E para finalizar, pensando sobre o meu propósito de vida, o tema que ele deixa para reflexão é: comunidade exige comprometimento. Nós estamos comprometidos com as nossas comunidades? Nós estamos constantes, né? Nós estamos procurando essas pessoas de forma íntima, no sentido de ser um hábito. O versículo que ele deixa em 1 João 3,16, para memorizar. Nós compreendemos o que é amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. O que ele fez? Deu sua vida. O que vida é? Tempo. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos outros fiéis. E dar a nossa vida é o quê? Distribuir tempo uns pelos outros, né? Tempo é energia, tempo é vida, tempo é amor. É o que a gente tem de mais valioso, né, hoje. E um trecho que ele deixa para meditação. Como eu poderia hoje ajudar meu grupo, minha igreja? Aí você pensa, né, nos seus grupos aí que você faz parte, né? A desenvolver as características de uma comunidade verdadeira. E o que ele diz sobre comunidade verdadeira? Aquela onde tem sinceridade, aquela que tem confiança, aquela que tem sigilo, aquela que transborda amor, aquela que se importa, aquela que é honesta, aquela que é humilde, aquela que tem compaixão, e as pessoas que praticam a constância. Então, é um dia para nós refletirmos enquanto nós estamos tendo essas características aqui para manifestar, né, e cultivar uma comunidade sincera. Amém? Bastante edificante aqui nosso dia. E amanhã tem mais. Amanhã, dia 20, estaremos na metade. Quem tá torcendo para acabar? Se acabar, a gente começa outro, não é? Então, nós não vamos parar, não é? Recomendo aí você fazer a leitura. Se você não tem, pode me chamar que eu te mando o PDF. Tem um livro para sortear também. Uma pessoa me procurou falando que tinha um livro extra que ela queria fazer a doação. E quem não tiver aí, me chama que eu vou pegar esse livro e vou disponibilizar. Tá bom? Um beijo para vocês, bom feriado. E daqui a pouco eu tenho uma comunidade aqui a receber em casa, toda quarta-feira, pra gente praticar isso aqui, tudo que foi falado. Sinceridade, humildade, constância. E a gente não pode parar. Ser cortês, sigilosos, transbordar o amor, né, para a gente cultivar essas comunidades, né, esses relacionamentos sejam íntimos, porque a gente pratica a verdade, a sinceridade, tá bom? Um beijo para vocês, beijo, Laiane. Oi, Tia Nélia, boa noite. Estamos terminando, mas eu vou deixar salvo aqui para quem quiser assistir. Tá bom? Façam uma excepcional noite aí. Um beijo. Tchau, tchau. Encerrando nossa transmissão. Não quer encerrar.